A paz do Senhor, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Aqui vem quem vos fala é o seu irmão em Cristo, Diácono Rafael, que vem nessa manhã com o intuito de trazer uma palavra de Deus para o meu e para o teu coração, para que não fique, aleluia, somente nas minhas palavras, mas que o Senhor nessa manhã possa trazer uma palavra ao seu coração e possa, com essa palavra, mudar a sua vida. Eu estava orando nessa manhã ao Senhor e pedi que o Senhor me desse uma palavra ao qual eu viesse trazer para os irmãos e que essa palavra viesse, aleluia, ter um impacto diferente, porque é isso que o Senhor nos chamou para ser, o sal da terra e luz do mundo. Quero pedir aos irmãos que leiam comigo o livro, uma carta, melhor dizendo, aos Hebreus. É o capítulo de número 11, que é um capítulo muito conhecido dos irmãos. O versículo, eu quero ler somente 4 versículos. Versículo 7, versículo 8, versículo 22 e o versículo 23. A história de 4 homens que pela fé, aleluia, agradaram a Deus, pela fé, receberam a vitória do Senhor. Então, em nome de Jesus, estaremos fazendo menção da palavra do Senhor, que diz assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, versículo 22, pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Versículo 23, pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Vamos ler o 25 também. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado da filha de Faraó. Filho da filha de Faraó. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o que o Senhor colocou em meu coração nessa manhã é algo que eu queria trazer para os irmãos de uma forma bem simples, e que os irmãos possam, em nome de Jesus, aleluia, receber essa palavra e que possa, em nome de Jesus, colocar em prática aquilo que a palavra do Senhor nos diz. Quando eu começo a ler o livro de Hebreus, aleluia, no seu versículo, no seu capítulo de número 11, o versículo 1 é um versículo muito conhecido, e a palavra de Deus vem nos dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, né? E nós lemos no versículo 6 que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E o interessante disso tudo, que todos aqueles que tiveram vitória na Bíblia, eles fizeram e obedeceram a Deus pela fé. Nós olhamos a vida de Noé e nós começamos a imaginar como que um homem, aleluia, temente a Deus, que Deus falara dele e disse que esse homem era um homem justo. Diz a palavra do Senhor que se achou somente Noé, um homem justo na face da terra. A terra estava corrompida, e no momento que Noé foi chamado por Deus para pregoar num tempo em que ninguém dava crédito, num tempo em que ninguém ouvia a palavra do Senhor, aconteceu então que Noé, sendo obediente e pela fé,
porque o que Deus falou para Noé foi algo muito difícil. É algo que eu creio que na minha e na sua vida, hoje em dia, são poucas pessoas que têm a mesma atitude que Noé teve. Deus chama Noé e fala para Noé: Noé, você vai pregar por cerca de 100 anos. E você vai dizer para o povo se converter. E você vai fazer uma arca. Porque eu vou exterminar com a raça humana. Porque o pecado chegou até as minhas narinas. E eu não consigo mais compactuar. Porque a Bíblia diz que Deus, ele pode até mesmo amar o pecador. Mas com o pecado Deus não tem parte. Irmão Rafael, prova disso na onde está? Quando Jesus estava na cruz do Calvário, diz a palavra do Senhor que Jesus disse: Pai, por que, aleluia, me abandonaste? Deus naquele momento abandonou Jesus, sim. Deus virou as costas para Jesus, sim. Por quê? Eu te explico. Porque Jesus estava cheio do nosso pecado, do meu e do seu pecado, e Deus não tem como, Deus é santo e ele não pode com pecado. E é por isso que naquela época de Noé, Deus estava ali já cansado. E Deus diz a palavra do Senhor que ele se arrependeu de ter feito o ser humano. E não é diferente nos dias de hoje, né? Quando nós temos nos levantado para pregar a palavra do Senhor, e desde a época da minha bisavó, ou da minha avó, melhor dizendo, eu escuto que Jesus está voltando, e muitas pessoas até mesmo zombam, diz que, mas Jesus está voltando há quanto tempo e nunca acontece? Mas o fato é que pela fé, nós cremos que Jesus está voltando, está próximo o fim. E da mesma maneira que aconteceu como Noé naquela época, está acontecendo com os profetas de hoje. Deus tem usado homens e mulheres na face dessa terra para trazer a palavra do Senhor e tem apregoado para este povo que muitas das vezes é rebelde, assim como o povo de antigamente que vivia na prostituição. Hoje em dia nós vemos os meios de comunicação, como o celular, que temos hoje o WhatsApp, o Facebook, temos tantas coisas que muitas das vezes estão corrompendo pessoas, até mesmo os nossos irmãos em Cristo. E tem acontecido que as pessoas têm usado essas coisas não para a glória de Deus, e têm usado essas coisas para se corromper. E o que tem acontecido, Deus tem ficado muito triste com essas coisas. E hoje, nesta manhã, eu venho como profeta de Deus alertar, aleluia, aos homens e mulheres de Deus que eu não sei que vão assistir esse vídeo, mas eu venho alertar que assim como Noé pregava, meu irmão, que você possa continuar íntegro, mesmo tendo WhatsApp, ou Facebook, ou tendo algum meio de comunicação, rede social. Eu quero dizer que como Daniel não se contaminou no reino da Babilônia, assim como outros homens também de Deus não se contaminaram, como Moisés também não se contaminou, como José e como tantos outros homens e mulheres de Deus não se contaminaram. Eu quero te trazer algo da parte do Senhor nesta manhã. Tem como sim você ser santo e não ser quadrado. Tem como sim você ser santo, aleluia, se apartar do mal, se desviar do mal, porque o Senhor, ele, aleluia, diz na tua palavra que ele constituiu, aleluia, as leis, é ele que colocou, estabeleceu os reinos, é ele que deixou bem claro para nós no livro de Daniel que a ciência ia aumentar, mas ele não disse que com que a ciência aumentando nós íamos nos corromper. Ele disse que a ciência ia aumentar, mas está na nossa mão escolher se nós vamos corromper-nos ou não. Noé naquela época ele pregou e o povo zombava, porque Noé disse que Deus ele ia mandar um dilúvio, e para quem estuda a Bíblia sabe que naquela época a terra ela não chovia, ela saía um orvalho debaixo da terra que regava as plantas, aleluia, regava as flores, os gramados. Então naquela época parecia loucura dizer que Deus ia exterminar com a face da terra os seres humanos, mas aleluia, o fato é que pela fé
Noé não criticou a Deus. Noé não debateu com Deus. Noé foi e fez aquilo que o Senhor colocou no coração dele. Sabe o que aconteceu, meu querido? Aconteceu que Deus exterminou com a face da terra, mandou o dilúvio, porque ninguém deu crédito. E diz a Bíblia que, aleluia, foi varrido tudo da terra, somente os animais, animais femininos e masculinos, do sexo feminino e masculino, cada um foram colocados na arca. E aconteceu que o que? Deus exterminou com a face da terra. E o que eu quero dizer para você, parece que algo que está diferente na sua vida, parece que tem algo que não está acontecendo na sua vida. Ei, pregue no tempo que Deus mandou você pregar. Busque a Deus enquanto se pode achar Ele ainda. Não se importe, faz a sua parte, querido. Não se importe, faz a sua parte, homem e mulher de Deus, porque quem vai nos recompensar, quem nos chamou não foi o homem, foi Deus. Então, em nome de Jesus, que você possa ser como Noé, e que você possa pregoar a verdade, a palavra do Senhor, que você possa fazer a vontade do Senhor, independente de ciclano, de fulano, de Bertrano. Não se importe, pregue. Jesus está voltando, não tenha medo, porque quem vai, aleluia, nos abençoar é o próprio Cristo. Quem vai nos dar, aleluia, bênçãos é Deus. Não se importe com o homem, não ligue para que o homem pense, deixe de falar ou deixe de pensar. Pense no que Deus pense de você, pense no que Deus te chamou para fazer na face dessa terra, que não é algo pequeno. Eu creio que Deus tem um chamado na minha, na sua vida, algo muito grande. Deus nos levantou não como cauda, mas como cabeça, como profeta dos últimos tempos, porque Jesus está voltando e Ele quer que você pregue a verdade, doa quem doer, em nome de Jesus, e com amor, porque é assim que Deus quer. Noé então termina a sua caminhada e diz a palavra do Senhor que Deus manda o dilúvio, acaba, extermina com tudo, mas Noé e a sua família foram salvos. Eu quero dizer, não esqueça da sua família também, irmão. Assim como Noé fez, faça em nome de Jesus e salve também. Ajude, aleluia, a sua família a ser salva. Pregue o evangelho e não importe com nada, porque quem vai te abençoar é Deus. Em nome de Jesus. Nós vemos também a vida de um homem chamado Abraão, que se nós formos dizer aqui, de quem teve uma fé linda, uma fé que, aleluia, moveu o coração de Deus, eu posso falar de Abraão. Porque Abraão, quando foi chamado, numa madrugada que estava dormindo, estava ali com a sua mulher Sara, estava ali ele bem casado, com a sua família, aleluia, com uma vida abençoada também. Mas diz a palavra do Senhor que Deus numa madrugada visita Abraão e diz: Abraão, levanta, Abraão, vai para uma terra onde, aleluia, eu tenho te mandado. Aleluia, Deus ali faz então, aleluia, uma promessa a Abraão e diz para Abraão que a semente dele seria como, aleluia, Jesus, aleluia, seria como as estrelas do céu, seria como a areia, os grãos de areia do mar. Abraão então, sem questionar a Deus, pela fé, Abraão então toma uma atitude. Abraão então chama sua mulher e diz: ó, Deus falou comigo e falou para mim sair da minha parentela, para me ir para uma terra, aleluia, que Deus tem me preparado. Ei, olha só para você ver, imagina só Deus falando com você nesta manhã e dizendo: filho, filha, toma uma atitude, sai da sua casa agora, vai para uma terra onde eu tenho preparado, eu tenho te mandado. Vamos ser bem, aleluia, realistas neste momento. Qual de nós sairíamos do conforto da nossa casa, do nosso emprego? Qual de nós tomaríamos uma atitude, chegaríamos até Deus e faríamos ali a vontade do Senhor? Qual de nós queríamos, ó Pai querido, Pai amado, meu Deus, qual de nós teríamos uma atitude de fazer como Abraão, que pela fé, sem saber, sem questionar, sem falar com Deus, tomou uma atitude e foi para uma terra, foi para um lugar que ele não conhecia, e diz a palavra do Senhor que ele chamou a sua mulher, pegou suas coisas e saiu. Ei, tem coisas na minha e na sua vida que nós não podemos criticar, não podemos questionar.
Assim como Noé e Abraão tiveram uma atitude, tem coisas na nossa vida, queridos, que nós temos que tomar uma atitude, não devemos olhar para trás, nem para o lado, nem para o outro. Devemos olhar assim como fala em Hebreus 12:2, que diz que olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Salvador. Nós temos que muitas das vezes tomar atitudes que muitas das vezes vão entristecer pessoas, mas temos que tomar atitudes muitas vezes que vão nos entristecer. Mas eu quero trazer nessa manhã para mim, para a sua vida, que Deus, Ele quer que você tome uma atitude de fé, uma atitude que muitas das vezes, aleluia, pode até mesmo tirar você do conforto da sua casa, uma atitude que por muitas das vezes pode até ser no momento racional da sua vida, loucura, mas Deus quer que muitas das vezes nós tomamos essa atitude, porque uma atitude de fé muitas vezes é loucura. Irmãos, escuta isso, quem tem fé é louco, porque como que você vai crer naquilo que você não vê? Como que você vai acreditar naquilo que você não vê? Mas a fé é dessa maneira, a fé é só para quem é louco, é só para quem crê. É só para quem crê na palavra, nessa palavra que é viva, nessa palavra que é verdadeira, nessa palavra que mudou a minha vida, que mudou a sua vida. A fé naquele momento, Abraão teve que tomar uma atitude muito drástica, uma atitude muito difícil. Qual de nós sairíamos do conforto da nossa casa para ir para um lugar que nós não sabemos? Muitas das vezes nós temos que tomar atitudes, irmãos. Atitudes difíceis. Para que muda muitas coisas na nossa vida. E o que eu quero trazer para você nessa manhã é: se tem atitudes que você não tem tomado na sua vida difíceis, como homem de Deus, como servo de Deus, como experiência própria, tem tomado atitudes muitas das vezes que tem me contrariado, mas tem que tomar porque essa é a vontade do Senhor. Deus quer que nós façamos algo para chamar a atenção dele. Abraão chamou a atenção de Deus como, irmãos? Abraão, ele creu. Ele não questionou a Deus, ele não entrou num questionamento com o Senhor, não. Ele apenas tomou aquilo consigo e foi. Noé também, ele não questionou a Deus, ele tomou aquilo consigo e fez aquilo que o Senhor mandou fazer. Então tem momentos da nossa vida que Deus vai pedir algo para nós. Pela fé nós temos que fazer. Mesmo que muitas das vezes não acontece da nossa forma, mas Deus tem o melhor para mim e para a sua vida. Talvez você está diante de uma situação, ei, escute isso. Talvez você está diante de uma situação que o seu casamento está acabando. Talvez você tenha que tomar uma atitude drástica na sua vida. Mas eu quero dizer para você, irmão, se Deus te mandou fazer algo que seja difícil, mas que Deus te mandou fazer, que Ele está no negócio, eu quero trazer algo da parte do Senhor para você nessa manhã. Faça. Não esquente com aquilo que o ser humano vai pensar ou deixar de pensar. Pense naquilo que Deus te mandou fazer, naquilo que Deus entregou nas suas mãos. Porque talvez você não tome essa decisão e a sua vida não mude. Talvez se você não tomar essa decisão, a porta de emprego não abre. Talvez se você não tomar a decisão, talvez o crescimento espiritual que você espera não chegue. Então, em nome de Jesus, tome essa decisão hoje, irmão. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, se você não aceitou Jesus ainda como o único suficiente Salvador, pela fé, como irmão em Cristo, como um homem resgatado do fundo do poço, qual o Senhor me trouxe, em nome de Jesus, tome essa atitude hoje, pela fé. Em nome do Senhor Jesus, mude a sua vida, mude a trajetória. Se tiver que tomar uma atitude drástica hoje, tome, irmão. Mas mude a trajetória da sua vida. Que Jesus tem o melhor para mim e para a sua vida. Para você ver como Abraão foi um homem que mexeu muito. E a Bíblia diz que ele foi considerado amigo de Deus. Deus, uma certa feita, chama Abraão e diz: Abraão, sobe o monte, eu quero um sacrifício. Quero o teu filho como sacrifício. E diz a Bíblia que Abraão sobe com seus moços e sobe com teu filho.
O monte, quando ele chega no monte, ele leva a madeira, só que ele não leva o sacrifício. E diz a palavra do Senhor que quando chega lá em cima, o seu filho pergunta: mas pai, e o sacrifício? Imagina só para um pai, para uma mãe dizer para o filho que o sacrifício era ele. Imagine só se hoje Deus te pede o teu filho. Imagina qual foi o pensamento de Abraão naquele momento. Eu fico parando para analisar e tentar imaginar o que Abraão pensou naquele momento. E eu não consigo entender como um pai tem que ser muito louco mesmo, porque como um pai, Abraão entregou o seu filho, o único filho, o filho da promessa. Ei, isso aqui é algo muito sério. Tem pessoas que têm que ouvir isso nesta manhã. Se Deus te pedir a promessa hoje, talvez Deus te prometeu um filho, uma filha, talvez te prometeu um emprego, talvez Deus te prometeu algo muito grande, talvez você até tenha vivido isso, mas se Deus te pede hoje, pela fé você entregaria a Deus? É uma decisão muito difícil que Abraão tomou, mas diz a palavra do Senhor que quando ele entrega o seu filho a Deus, diz a palavra do Senhor que Deus envia o anjo e manda Abraão: agora eu vi que você realmente é um homem obediente a mim. E diz a palavra do Senhor que estava lá o cabrito, estava lá o cordeiro, e o anjo entregou Abraão para ele sacrificar a Deus. Então, em nome de Jesus, tome uma decisão de fé na sua vida hoje. Mude o seu pensamento, o seu conceito. Se você tem feito campanhas e não tem adiantado, aí, irmão, não pare, busque a Deus, chame a atenção de Deus, faça algo para Deus que possa, aleluia, mover Deus do seu trono de glória ao seu favor. Talvez você tenha estado na igreja há tanto e tanto tempo, você não tenha chamado a atenção de Deus, mas como profeta do Senhor nessa manhã, em nome de Jesus, chame a atenção de Deus, meu irmão. Busque fazer algo diferente. Busque fazer aquilo que você nunca fez. Em nome do Senhor Jesus, tome uma atitude na sua vida hoje, porque Deus tem grandes coisas na minha e na sua vida. E observação, Abraão foi um homem muito próspero. Abraão foi um homem abençoado. Abraão foi um homem cheio do Espírito Santo. Pela fé. Em nome de Jesus, mude o seu pensamento hoje. Se até hoje você não teve fé, meu irmão, comece a manifestar, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda. Mas busque a Deus de todo o seu coração. Faça a vontade do Senhor, que Ele tem coisas muito grandes para entregar a mim e na sua vida. Em nome de Jesus. Olhando novamente para a Bíblia, nós vamos encontrar um homem chamado José, um homem que nós vamos falar aqui dele, nós vamos encontrar tantas e tantas coisas boas que esse homem tinha. Esse homem era um homem obediente a Deus, era um homem obediente a seus pais. E o que está acontecendo muito no meio evangélico hoje em dia é que pessoas têm obedecido a Deus, mas esquecem de obedecer seus pais. E a palavra do Senhor diz em Êxodo 20 que o primeiro mandamento com promessa é obediência, honrar pai e mãe, porque se prolongam nossos dias aqui na terra. Então, em nome de Jesus, seja como José, que foi humilhado, foi jogado numa cisterna pelos teus irmãos, mas ele nunca desistiu dos teus sonhos. Ele teve num certo momento da sua vida que ele foi vendido para o Egito, né? E ele chegou, eu imagino ele chegar tudo arrebentado, desanimado, pensando que os seus irmãos, né, aqueles que estão perto, né, quiseram matar ele. E nós tomamos aqui já
essa palavra como um aviso. Não conte seus sonhos para qualquer um. Tome cuidado com aquilo que Deus tem te mostrado, né? Tem coisas que Deus mostra para mim e para a sua vida que são só para nós. Tem coisas que são para nós e Deus. Então, em nome de Jesus, irmão, que você possa, como José, que foi humilhado, que foi violentado, que foi jogado, aleluia, até mesmo num presídio, porque numa certa feita ele foi, aleluia, tentado pela mulher de Potifar. Mas diz a palavra do Senhor que José tomou uma atitude pela fé, porque ele sabia a promessa que Deus tinha na vida dele, e a promessa que Deus tinha, que tem Deus na minha e na sua vida, é promessa grande, e que nós temos que tomar atitude assim como José. Muitas das vezes o diabo coloca pratos, manjares na nossa frente para que nós saímos da comunhão com o Senhor. Mas nós temos que ser que nem José, acreditar até o fim na promessa que Deus nos fez. Nós temos que acreditar até o fim naquilo que Deus falou conosco. E eu quero dizer para você nessa manhã, meu irmão, pela fé, tome uma atitude como José. Não se corrompa com mulheres. Ei, o que tem acontecido hoje nas igrejas é que tem pessoas, homens de Deus, que tem mulheres também, que tem ido buscar ali, não a palavra, buscar revestimento, os dons, mas sim tem ido buscar homens e mulheres, casamento. Eu não digo para você que é ruim, não. Eu oro a Deus e peço todos os dias para que Deus prepare para mim e para a sua vida, aleluia, pessoas abençoadas, né? Assim como Deus já me preparou uma mulher abençoada, que eu amo muito, né? A minha esposa Cláudia, que é uma esposa abençoada que o Senhor me deu, uma mulher de oração, uma mulher de busca, uma mulher abençoada. E Deus tem coisas grandes para você, Deus quer entregar algo grande para você. Mas, irmão, em nome de Jesus, toma uma atitude hoje, irmão. Pela fé, não se corrompa. Assim como José foi pela fé e não se corrompeu. Assim como também Moisés, que foi chamado por Deus e teve que tomar uma atitude muito difícil na sua vida, que foi, aleluia, falar com Faraó. Irmão, não esqueça disso, irmão. Pela fé, mesmo que Deus chame você para tomar atitudes difíceis, mas tome atitude difícil. Sabe por quê? Porque as atitudes difíceis que você tomar hoje, lá na frente vão se refletir. E eu creio que em nome de Jesus, que as atitudes difíceis, até doloridas muitas vezes, você tomar hoje, lá na frente vão se refletir em coisas muito boas, em promessas grandes que o Senhor tem para me dar, para te dar. Então, em nome de Jesus, pela fé, irmão, pela fé, busca ao Senhor de todo o coração. Pela fé, por esse vídeo que o Senhor colocou no meu coração em fazer, já tome posse da sua vitória. Eu profetizo na sua vida como um homem de Deus, como um profeta do Senhor. Eu profetizo grandes bênçãos, eu profetizo vitórias, eu profetizo, aleluia, cadeias sendo quebradas. Eu profetizo pela fé as vitórias do Senhor te alcançando, as bênçãos do Senhor. Eu profetizo na sua vida, meu irmão, grandes bênçãos, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Receba pela fé a mudança, a libertação, a cura, pela fé, em nome do Senhor Jesus. Receba a sua vitória em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu queria agradecer aos irmãos, né? Que os irmãos possam compartilhar esse vídeo em nome de Jesus. E pela fé, meu irmão, você venha receber a tua vitória para a honra e glória do Senhor Jesus. Assim eu agradeço a Deus por este momento, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém.